Daiane, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, Daiane. A gente conversou um pouco pelo Face, né? E você até me passou o seu telefone, mas eu queria te explicar um pouco mais sobre o curso daquele que eu tinha falado com você. E primeiro eu quero te agradecer sobre aquela lista, sobre toda essa boa vontade que você tá tendo comigo. E eu resolvi mudar um pouquinho a forma de conduzir esse curso. Assim, você me contagiou com essa boa vontade, te agradeço de novo. E na verdade agora eu quero que você seja minha parceira nessa proposta desse curso meu. Então por isso que eu resolvi gravar o vídeo aqui durante o meu expediente mesmo. A cada intervalo eu vou tentar gravar uma sequência, no final eu vou emendar para você entender um pouco mais disso e a gente vai se falando. E eu espero mesmo que você se torne minha parceira nesse curso e que a gente juntos tenha sucesso nesse projeto, tá bom? Obrigado então, até mais. Bom, então eu vou te contar um pedacinho da minha história, que é a parte que vai fazer sentido nessa proposta desse curso. A minha história nesse sentido começa 2, 3 anos atrás, quando eu identifiquei uma necessidade muito grande de mudança. Eu trabalhava 10 a 12 horas por dia, eu trabalhava em 3 estados diferentes, 4 cidades, rodava milhares de quilômetros numa semana e a vida de alguma forma chegou, me parou e me perguntou: André, de que história você quer viver? Bom, isso foi acho que um dos melhores nocautes, que a partir daí eu comecei a entender que eu precisava dar um sentido diferente na minha vida, eu precisava me realizar profissionalmente, eu tenho alguns propósitos e isso foi o basta. Nesse meio tempo eu conheci a Núbia, que hoje é minha esposa, e nós tivemos o Gabriel, e isso foi realmente um marco muito grande dessa minha necessidade de mudança e alcançando a partir daí resultados diferentes e desenvolvendo a odontologia que eu sempre quis viver. Bom, e para eu viver essa odontologia que eu considero ideal para mim, algumas coisas precisavam acontecer. A primeira delas foi superar uma barreira para mim na época que foi muito difícil, que foi a questão do tempo. A partir daí eu comecei a investir em gestão e marketing em odontologia e a dificuldade foi o tempo. Mas a partir do momento que você começa a aplicar e começa a ver que isso funciona, você começa a aplicar cada vez mais e isso funcionar cada vez mais. Só que chegou um momento que eu percebia que parou, a produtividade, desculpa, depois, a produtividade não era o resultado que eu queria. O que foi bom nessa época? Eu tive clareza, exatamente, eu sabia aonde eu queria chegar. Eu consegui determinar qual é o nível que eu queria alcançar, qual é o meu marco naquele momento, só que eu realmente não sabia como chegar lá. E nesse momento eu conheci uma frase que dizia mais ou menos assim: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, forme um time de campeões. Bom, foi uma grande sacada, e aí eu reuni algumas pessoas, nós conseguimos fazer contato com psicólogo, administrador, advogado, coach, dentistas, os funcionários da clínica e principalmente alguns pacientes. Com essas visões diferentes, diversas reuniões, contatos, experiências, nós conseguimos contornar praticamente todas as objeções, e criar uma rotina odontológica ideal, vamos dizer assim, onde todo mundo é atendido à sua necessidade, ou desejo, ou expectativa. E a partir daí, então, dessa equipe formada por essas pessoas que eu te falei, nasceram os 4 passos para a prosperidade odontológica, que é a proposta desse curso, desse treinamento que nós estamos conversando aqui através desses vídeos. A essência desses 4 passos, ele está na comunicação não verbal. Muitas das vezes a gente é tentado a querer explicar tudo que a gente sabe de alguma forma, achando que nós vamos convencer basicamente pelas palavras. E o que ficou muito claro para nós, que mais de 50% das chances do paciente fechar o orçamento com a gente, se tornar fiel e divulgar o nosso trabalho, está em comportamentos não verbais. Ou seja, não está exatamente na fala da gente, mas uma situação de ambiente e de energia de alguma forma que você cria e que faz com que isso realmente aconteça. E essa energia é tão poderosa, e nós vivemos isso nesse ano de 2015. E foi um dos melhores anos para mim, para a nossa empresa, para a nossa família. Em termos de faturamento, foi o ano que nós mais faturamos, podendo comparar com até 2 anos juntos, qualquer 2 anos passados. Nesse ano,
Eu viajei 3 vezes com a minha família, conheci lugares diferentes, curti de uma forma muito leve as nossas férias. Realmente foi um ano extraordinário e com toda certeza eu devo isso aos 4 passos. Bom, eu vou resumir de uma forma bem simplificada aqui o que seriam esses 4 passos, o que é o conteúdo que tem dentro desse curso para você entender um pouco mais. Bom, no primeiro momento a gente vai oferecer à pessoa ao aluno do curso, vamos dizer assim, a oportunidade de desenvolver o seu autoconhecimento. Nós sabemos que para a gente alcançar resultados cada vez maiores, cada vez melhores, se a gente não tiver um bom autoconhecimento, a gente não consegue isso. Então, tanto a pessoa vai desenvolver e todas as pessoas que convivem com ela também. Então, assim, aonde a gente quer chegar com o desenvolvimento disso? Reforçar aquilo que você tem de bom e identificar e saber como melhorar aquilo que você tem que não é tão bom. Bom, outro assunto interessante, como transformar o medo e a ansiedade do paciente em tranquilidade e desejo de tratar. Parece que isso não é possível, mas para isso existe uma estratégia, existe um porquê disso, e foi essa equipe que conseguiu esse feito de certa forma e que tem mudado completamente as nossas estatísticas. Bom, como se relacionar com o paciente fora da clínica? Né? Eu não digo isso de uma forma física, ir lá no ambiente social e falar com ele, mas o que a clínica tem que fazer com o paciente que não está ali dentro, né? Com o seu paciente. Isso também gera muita fidelidade, principalmente, e faz o paciente, como acho que até comentei, ser um grande divulgador do seu trabalho. Uma outra coisa muito interessante é como criar uma relação com o paciente para passar um orçamento de 4 a 5 dígitos. Né? Não é simplesmente fazer uma consulta boa, de forma competente, chegar, tudo bem, isso custa 25 mil reais, 10, 15 mil reais. Né? A gente sabe que a gente acaba trabalhando com alguns valores relativamente expressivos. E essa nossa estratégia faz com que o paciente, ao passar praticamente qualquer valor, pense assim, nossa, mas eu vou receber tudo isso por isso? Né? A gente consegue agregar tanto valor para aquilo que a gente vai oferecer, e isso existe uma técnica de transformar o produto, passar por uma fase de serviço e chegar no benefício. Né? Vou dar um exemplo simples, mas é muito maior do que isso, mas só para você entender quanto vale um implante. Né? Uma das minhas especialidades é implantodontia. Quanto vale um implante? Um implante vale X. Mas quanto vale uma boa mastigação? Quanto vale uma mastigação confortável? Quanto vale qualidade de vida? Quanto vale um monte de outras coisas que o implante vai ser um meio para você chegar nisso? Né? É diferente de você vender um implante e de você oferecer essa transformação na vida das pessoas. E por isso, normalmente, elas pagam um pouco mais, sem achar que é um pouco mais, acreditando não ser, porque realmente o que você está oferecendo para ela, a percepção se torna dessa forma. Como deve ser a abordagem do paciente na primeira consulta? Isso é uma das coisas que eu acho que é extremamente interessante. Bom, deixa eu ver o que mais. Outra coisa, lembrei. Como motivar os funcionários? Né? Hoje eu diria assim, que a gente tem um exército aqui dentro da clínica. Eles compram a briga da gente, eles dão sangue pela nossa proposta, para alcançar as nossas metas, eles se beneficiam disso junto, né? E isso não é só uma motivação financeira, não é só um aumento salarial. Então também descobrimos qual a melhor forma de chegar à máxima satisfação do nosso paciente. Então, basicamente, é esse o resumo do curso e, bom, acho que é isso mesmo. Bem, na última fala eu falei sobre o resumo do curso, mas eu quero dar uma ênfase na parte da primeira consulta. Durante o processo de transformação e criação dos 4 passos da prosperidade odontológica, nós, eu não lembro exatamente qual profissional trouxe para a gente uma pesquisa, né, um experimento que foi feito com um grupo de pessoas que aconteceu da seguinte forma. Alguém pegou um grupo de pessoas, colocou numa determinada sala, convidou essas pessoas para assistir um filme. Esse filme era de Madre Teresa de Calcutá e falava uma passagem da vida dela, sobre caridade, algumas coisas nesse sentido. Acabando de assistir o filme, essas pessoas foram convidadas para uma outra sala, na verdade um laboratório, e foi colher sangue dessas pessoas.
que tinham colhido antes e compararam o sangue antes do filme e depois do filme. E repetiu esse exame para confirmar esses resultados. O que eles perceberam? Todas as pessoas, sem exceção, tiveram uma transformação, uma mudança naquele resultado de exame. Todos eles aumentaram a sua imunidade. Se eu não me engano, globulina A, entre outras partes da composição, foram significativamente aumentadas só porque eles entraram em contato com algo de bom, né? Eles chamam isso de efeito Madre Teresa. Bom, o que nós enxergamos disso? O paciente que chega na nossa recepção e que chega numa recepção comum, muitas das vezes ele entra em contato com cargas extremamente negativas, né? As revistas hoje falam de fofoca, de corrupção, de traição, de catástrofes e tudo mais. E a televisão não é diferente, então a gente percebeu que isso a gente precisava mudar logo. Então eu vou te contar de uma forma bem resumida como é que funciona a nossa primeira consulta e como que a gente gera essa percepção para o paciente. A partir do momento que o paciente dá o primeiro passo, ele coloca o primeiro pé entrando na nossa recepção, ele percebe duas coisas diferentes. Ele percebe um cheiro agradável e um som agradável, né? Esse som ele está espalhado em todos os ambientes da clínica e também esse cheiro especial, vamos dizer assim. Então ele já entra e já percebe alguma coisa diferente. Ele pensa, estou num lugar diferente. Então ele se dirige para a nossa recepcionista e, como eu te disse, a gente consegue aquela motivação, então ela recebe com o melhor sorriso que você puder imaginar esse paciente, pega alguns dados, convida ele para sentar e oferece para ele uma folha, um folder, e nesse folder contém é um guia, na verdade, da primeira consulta. O que significa isso? O paciente ele vai ler e vai saber exatamente como vai funcionar, passo a passo, a sua consulta. Desde um exame clínico, avaliação, como é que isso vai acontecer, quando ele entrar ele vai ser convidado para sentar, vai conversar com o dentista, né? Quando é que seria o planejamento, só que tudo isso bem explicado, bem passo a passo. O que acontece nesse processo? A gente elimina a chance do paciente ficar pensando em medo e se vai ficar caro, porque são duas situações que ele já entra pensando nisso, e começa a conduzir ele por um processo agradável. Tudo que ele lê são coisas boas, são coisas que ele acaba querendo fazer, isso desperta a curiosidade, nossa, mas como é que vai ser esse terceiro passo lá dentro do consultório, né? E eu não falo de cadeira odontológica, de motorzinho, de nada disso, a gente só vai falando o que realmente vai acontecer e isso é de uma forma positiva. O paciente, num determinado momento, ele é convidado para entrar no consultório. Eu sempre recebo meu paciente em pé, eu fico na porta aguardando meu paciente, eu estendo a mão, dou um aperto de mão, convido ele para sentar, puxo a cadeira, né, e vem e sento na minha cadeira. A gente não vai para a cadeira odontológica nesse primeiro momento. E aí a gente começa uma conversa. Esse início de conversa, a gente desenvolveu 5 assuntos que você deve abordar o seu paciente, 5 possibilidades para começar a conversar com ele. É sempre uma primeira conversa fria, às vezes. Então, como quebrar isso e gerar uma boa sintonia? Então, a gente tem isso como carta na mão. Sempre que o paciente chega, a gente tem alguns assuntos que a gente pode desenvolver para depois chegar numa abordagem mais específica. Bom, acontece que para chegar na minha sala, o paciente tem que passar por um corredor de mais ou menos 5 metros. Em uma das paredes, nesse corredor, tem fotos gigantes, talvez até maiores do que o tamanho real, de pessoas felizes, de pessoas sorrindo de todas as faixas etárias. Então, uma recapitulação rápida. O paciente chegou, tem um som diferente, um cheiro diferente, um tratamento diferente. Não existe revista na nossa clínica. Depois que ele passa pela leitura do guia da primeira consulta, a nossa recepcionista oferece para ele uma mensagem, né, e temos ali um lugar onde tem várias mensagens, e as mensagens são impressas em folhas coloridas, então fica um ambiente mais alegre. Mensagem de autoestima, de reflexão, de motivação, só energia positiva também. Então, quando ele chega na nossa sala, antes da gente entrar em contato com as 5 possibilidades que a gente tem, ele já traz para a gente a experiência que ele viveu. Então, ele já traz energia positiva, ele já traz vamos dizer assim, como que foi, o que é a expectativa dele, o que ele viveu, e aí a gente já começa a entrar em sintonia e as coisas começam a funcionar, né? A gente fala muito da parte de como é que eu vou falar? De como equilibrar essa energia, né? De como assim,
colocar você e o paciente na mesma sintonia, mesmo tom de voz, mesma energia mesmo. Bom, então assim, a gente entende que a primeira consulta é o carro-chefe, né? É a partir dali que você vai definir se o seu paciente vai fechar com você, vai ser o divulgador do seu trabalho e vai ser fiel. Essa situação a gente explica, e eu vou te explicar numa outra oportunidade, como fazer isso passo a passo. E isso tem sido assim, absolutamente fundamental em 90% dos orçamentos que chegam aqui para a gente na clínica. Então, isso que eu te falei é o resumo do resumo dos 4 passos para a prosperidade. Isso para mim, eu expliquei para você, foi fundamental na transformação da minha vida pessoal e profissional. Num determinado momento, como eu te disse, a gente formou um time de profissionais altamente competentes, nós formamos um time de campeões mesmo e alcançamos um outro nível, né? E a partir de agora eu estou formando um outro time de campeões, eu te escalei para estar comigo nesse processo, para a gente executar um projeto para 2016. E o que eu preciso agora? Eu preciso que no final desse vídeo você faça um comentário para mim do que você achou desse vídeo. Eu vou te deixar o número do meu celular pessoal, que é o WhatsApp, eu também vou te deixar o meu e-mail, e a partir do momento que você me mandar um interesse em saber um pouco mais, eu vou te mostrar como é que será a sua participação. Eu já posso te adiantar que o seu investimento financeiro é absolutamente zero, e através desse contato que eu vou fazer depois, eu vou te mostrar os benefícios que você vai ter ao entrar nesse time de campeões, tá certo? Bom, para finalizar, eu preciso te informar que esse vídeo foi gravado de uma forma extremamente informal. Foi durante o meu expediente, na verdade, agora eu estou encerrando o meu expediente, a minha primeira fala foi no começo do expediente, eu vou juntar tudo isso, como você já deve estar vendo assim, né, juntado, e era para passar essa ideia do que seriam os 4 passos e como eu gostaria de que você participasse comigo nesse projeto para 2016. Bom, uma das coisas que eu quero te falar é que não importa onde você esteja, qual é exatamente o momento da sua vida ou o que você esteja passando. O que mais importa é aonde você pode e onde você quer ir. Eu tenho absoluta certeza que eu poderia ir mais rápido, mas eu tenho mais certeza ainda que junto com você a gente pode ir mais longe, tá certo? Eu agradeço pela atenção, vai aparecer aqui na sequência o número do meu celular e meu e-mail, faça contato comigo e a gente vai ter muito sucesso em 2016. Um grande abraço e permaneça sempre com Deus.